ou se aprender assim, fica somente uma questão assim da letra. Aí Paulo falou assim: olha, a letra mata, mas o espírito é que dá a vida. Então, se a pessoa somente olhar pelo aspecto natural, a Bíblia fica como um livro de história do que aconteceu, e alguns acreditam naquelas histórias ou não, alguns atos que são fábulas, e aquelas histórias como de Apocalipse, por exemplo, a pessoa acredita ou não, como se fosse uma ameaça. E tem as cartas, né, do Novo Testamento que mostram já há muitos anos o que seria nos finais dos tempos. Que as pessoas seriam amantes de si mesmas, seriam orgulhosas, seriam desafeiçoadas, seriam inimigas do bem. Então, assim, são várias características que nós percebemos hoje e de que Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Agora, aonde está o segredo? O segredo é que o primeiro campo missionário é a nossa casa. Se a gente quiser mudar a nossa geração, se a gente quiser mudar o mundo, temos que começar mudando a nossa casa. E, infelizmente, muitas pessoas não compreenderam como que isso é profundo. Eles querem fazer missões em todos os lugares, menos dentro de casa. Mas a gente entende por quê. Porque em casa é o lugar mais difícil de viver o evangelho. Aliás, de pregar o evangelho. Porque é difícil de viver o evangelho. Quando você vai fazer missões, você vai em algum lugar fazer uma visita, lá você pode até criar um personagem. E de uma certa forma a gente acaba criando, né? Você vai numa casa, você vai num presídio, você vai num hospital, você vai numa outra cidade, num outro estado, num outro país, você chega ali, você tem um tempo determinado já para ficar ali, então você faz um esforço a mais, você tem paciência a mais, você tem mais cuidado com as suas palavras, porque você vai ficar ali um tempo determinado. Agora, na casa da gente, não. Na casa da gente é um lugar também de segurança, é um lugar de acolhimento. Então, quando você chega em casa, você pode ficar mais à vontade no que fala, no que veste, no que come. Já viu aquela história assim? Ó, eu sou criado à moda antiga, né? Quem tem fome, come em casa. Minha mãe já avisava: vai na casa dos outros, não come nada, não aceita nada, você não está com fome, você não está com sede, você não está com nada. Se bobear, você nem respira. Então, tá com fome, come em casa. Lá fora não tem comida. E até hoje eu sou assim. Eu penso em sair, eu como. Na hora que eu chego em casa, eu como. E nesse intervalo que eu saio, normalmente não como. Se ninguém me lembrar, eu nem dou fome. Olha como é que é impressionante, como que a gente foi aprendendo isso ao longo da vida. Então, do lado de fora, a gente costuma ser, né? A gente até usa o exemplo de Naaman, né? Ele era temido, respeitado, admirado, mas quando chegava em casa, era só um leproso, era só um pai de família, infelizmente, acometido por uma doença contagiosa e terrível, que era a lepra, né? Que hoje em dia se chama hanseníase. Então, a gente entende que dentro de casa realmente é difícil. Mas se a gente não pegar pesado, o que Jesus falou? O reino de Deus é tomado por força. Só os violentos se apodera dele. Ele falou assim: desde João Batista até hoje, o reino de Deus é assim, é tomado por força. E aí, se a gente tiver dupla personalidade, né? Sermos duas pessoas, uma dentro de casa, outra fora de casa, nós perdemos a nossa família. Aí que está o desafio de viver uma vida transparente, uma vida abençoada, uma vida conforme a palavra de Deus. E quando a gente vive uma vida conforme a palavra de Deus, o primeiro impacto é feito na nossa casa. Para isso foi criado esse canal. Para isso que esse canal existe desde janeiro. Para quê? Para trazer essa palavra de esclarecimento. Como eu sempre falo aqui, ó, são mais de 700 vídeos já. Para quê? Para ser explorado. Agora, às vezes a pessoa não assiste nenhum. Assiste uns 10 minutinhos, 5 minutos, né?
Quando a pessoa se inscreve, está me ajudando demais, mas quando ela assiste, ela está se ajudando. Eu garanto aqui que tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo ensinado aqui, é com muita responsabilidade, é com um desejo enorme de que cada família seja abençoada. Então, enquanto estou fazendo uma série, estou preparando para outras, estudando outras, para poder trazer palavra que possa transformar as famílias, porque a melhor coisa que tem é quando a família está bem. É o mais importante para a nossa vida, porque a gente supera qualquer coisa lá fora, quando sabe que quando volta para casa, temos uma família, como alguns dizem, né? Nosso porto seguro, o lugar que você é acolhido, o lugar que você pode chorar, que você pode sorrir, que você pode celebrar. Porque quando a pessoa que não tem família, imagina, quando ela quer chorar, ela não tem com quem chorar. E quando ela quer celebrar, ela também não tem com quem celebrar. Por quê? Porque até para celebrar, mesmo que a gente encontre mais pessoas, não é tão simples assim. Às vezes as pessoas estão com você, celebrando com você, estão, né, desfrutando daquele momento, mas no fundo ela está pensando assim: quem que ele pensa que é? Ele acha que ele é melhor do que eu? Porque ele quer aparecer. Agora, quando é a sua família, não. A sua família vibra com a sua conquista, ela chora com as suas derrotas, ela se angustia com os seus desafios, porque família é assim. Nós somos ligados por algo maior, que é um vínculo muito forte que Deus colocou. Deus colocou em nós esse sentimento de família. Por isso que Adão e Eva foi colocado no jardim, a espécie foi preservada em Noé, através da família de Noé, e Deus sempre dá ênfase à família. E ele deixou bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Gente, qualquer coisa que você trabalhar, que eu quiser fazer, se não for de acordo com a palavra de Deus, ela vai ser um trabalho em vão. E quanto mais a gente estuda sobre família, mais a gente percebe como que a Bíblia está certa. Quando eu falo estudar, quando a gente estuda psicologia, a gente estuda a psicoterapia para o adulto, para a criança, para o adolescente, para o idoso, para para todos os grupos, né? Os grupos de pessoas. E toda vez é a mesma coisa. Toda vez a gente percebe que a Bíblia está certa. Como a Bíblia ensina a cuidar do idoso, cuidar dos pais, cuidar dos filhos, cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes. E a ciência, ela comprova isso também. Se a pessoa estudar psicologia, vai ver que a psicologia está toda de acordo com a Bíblia. Então é muito forte isso. Quando a pessoa entende isso, compreende isso, daí a importância da gente cuidar da nossa casa. E Jesus deixou bem claro: o primeiro campo missionário é a nossa casa. Se a gente não pregar em casa, não tem sentido pregar na Judéia, Samaria, até os confins da terra, se não pregar primeiro em Jerusalém. Ele falou: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o primeiro lugar é em Jerusalém, que é a nossa casa. Depois, Judéia e Samaria, e depois os confins da terra. Então, pensando nisso, eu comecei essa série já semana passada, né, sobre a direção para os filhos, porque nós deixamos um legado. Herança nós deixamos para os filhos, legado nós deixamos nos filhos. E nós falamos aqui sobre a necessidade de amar e ser amado, de perceber esse amor e também de deixar perceptível para os nossos filhos esse amor, para que eles compreendam que eles são amados, queridos pelos demais membros da família, né? A começar pelos pais. Se o pai não ama, se a mãe não ama, como é que os irmãos vão amar? Então começa sempre dos pais. Aqui eu estou falando direção para os filhos, quer dizer, eu estou partindo de um ponto de vista dos pais. Porque eu sempre mostro aqui que a responsabilidade é sempre dos pais. Pode, às vezes, algumas coisas não pode ser falado que é uma culpa dos pais, mas é responsabilidade sim. Todo dia eu vejo, né, as pessoas falando sobre isso. As más companhias. As más companhias estão onde as boas companhias deveriam estar. Então, prepara o copo d'água onde dá sede. Infelizmente, eu vejo muitos jovens adolescentes que não estão me levando a sério. Eu falo com eles: assista o canal, olha lá, mas não, eles vão esperar quebrar a cara para depois falar: pastor, como é que eu faço? Eu falo: vai lá no canal e assiste.
Tá lá tudo escrito lá, detalhe, detalhe. De série em série, de live em live, vai se construindo uma mentalidade para cuidar da família. Como é que começa isso? Lá na adolescência, desde quando a pessoa entende, se entende por gente, ela começa a ver o que é cuidar de uma família. Aí ela vai perceber que os pais não estão certos sempre, tá? E às vezes isso é motivo de alívio. Por exemplo, tem pai que fala pro filho assim: olha, essa profissão, o nosso assunto hoje é profissão. Então tem pai que fala assim: ó, essa profissão é pro vizinho. Essa profissão é pro filho do fulano de tal. Não é para você. Ainda bem que seu pai está errado. É a profissão que você quiser, é ela que você pode chegar. Só que os adolescentes não querem assistir, os jovens também não, aqueles que acham que sabem tudo também não quer, mas fazer o quê? Eu vou continuar falando aqui para quem quiser, para